Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 164 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo de classe internacional. E para isso, hoje vamos falar sobre a carreira executiva, empreendedorismo e a história de vida de um coach executivo. Também vou falar pela primeira vez sobre os dramas que já passei na minha trajetória. Spoiler, eu sou uma pessoa fleumática, então não espere grandes emoções, mas também tenho as minhas histórias difíceis. O que você verá hoje é a minha participação no podcast Papo de Progresso, de Gabriel Ferraz, idealizador do programa, mestre em gestão de competitividade pela Fundação Getúlio Vargas e que com certeza será um de nossos convidados no futuro. Alguém que se preocupa muito em fazer suas ideias ser para o benefício de muitos. Então, vamos começar agora um papo de progresso. Mas eu sempre tive comigo uma preocupação, Gabriel, de que se eu consigo entender alguma coisa, as outras pessoas também são capazes de entender. Então, eu sempre gostei de pegar algo muito complexo e traduzir isso para as pessoas que não estão entendendo aquela complexidade. Mais que um podcast, o Papo de Progresso é um verdadeiro testamento de ideias. Por quê? Muitas pessoas falam, muitas pessoas se comunicam, mas é preciso ter coragem, intencionalidade e congruência para se conectar. Eu estou muito feliz, grato a Deus por essa grande oportunidade, porque hoje eu estou recebendo um convidado para lá de especial. Além de ser um gentleman, um lord, um ser pensante, ele trouxe um livro. E você que me acompanha sabe o quanto eu amo os livros. Eric, prepare as palmas. Senhoras e senhores, Silvio Celestino! Presente, meu amigo. Pô, que honra. Muito agradecido pelo convite. Nos conhecemos lá no WNow e realmente já faz quase um ano, né, Gabriel, que a gente tem se visto ali. Você sempre uma pessoa muito simpática, muito presente ali. Acabou fazendo esse convite, não pude deixar de aceitar. Uma grande honra. Deus, ele dá a semente aos que semeiam. Sem dúvida. O podcast, ele é uma ferramenta que dissemina a nossa jornada no Brasil. São mais de 80 milhões de pessoas que utilizam o podcast. Silvio, entre muitas coisas, é um podcaster classe executiva, next level, outlier. Aliás, para você, espectadora, espectador, que ou nos assiste ou nos escuta, olha só essa jornada maravilhosa. Silvio Celestino é sócio fundador da Alliance Coach, atua como coach de líderes executivos e empresários no Brasil e no exterior. Foi colunista e fala sobre liderança, carreiras, falou sobre isso na Exame, Infomoney, olhar digital e esse olhar administrativo. O Silvio, ele tem todo um background diferenciado. Olha só isso. É formado em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas pelas faculdades associadas de São Paulo, a FAESP, correto? A FASP. Pós-graduado em marketing pela nossa querida Fundação Getúlio Vargas e certificado em marketing da experiência do consumidor por uma universidade da Inglaterra. É senior coach com formação internacional. E olha que interessante, ele escreveu os livros Conversa de Elevador, uma fórmula de sucesso para sua carreira e Diversity in Coaching. Entre outros temas maravilhosos, eu tô com esse livro, O Líder Transformador. Você vai, com certeza, conhecer uma trajetória muito inspiradora. E eu gostaria aqui, Silvio, de nós iniciarmos essa troca intencional, coragem. Há quem diga que a coragem não é a ausência de medo, mas é uma conexão entre o que tem no coração e o que eu faço com isso. Eu queria te perguntar, quais foram os momentos ao longo da trajetória da sua vida que você precisou utilizar esse atributo, essa grande virtude da coragem? Olha, Gabriel, é interessante porque a coragem às vezes é um atributo que você não se reconhece, é alguém que fala para você que você tem. Então, assim, a primeira vez que alguém falou que eu fiz algo de coragem foi quando eu saí da área de computação. Houve uma grande crise no ano 2000 nas áreas das empresas de internet, de telecomunicações, e aquilo atingiu brutalmente o meu mercado. E eu já estava pensando em fazer uma coisa diferente que não fosse relacionada à tecnologia.
E eu passei para a área de treinamento de líderes executivos empresariais, que era algo que eu estudava meio que no paralelo. Eu gostava muito de marketing pessoal, todos os tipos de marketing das grandes negociações e tudo mais. E a primeira pessoa que interpretou isso em mim foi um amigo, o nome dele é Jados Manga, que ele comentando com outro amigo meu, Jorge Reis, ele disse assim, olha, o Silvio tem muita coragem. Porque nós aqui, enquanto ele também tinha uma revenda de computadores, né? Ele falava, olha, como revenda de computadores, a gente tem um logo atrás da gente, é uma HP, é uma IBM, alguma coisa assim. E o Silvio vai fazer algo com o nome dele apenas, não tem nada atrás dele, é ele com o nome dele. Então, acho que esse foi um momento realmente que eu tive que ter muita coragem para fazer, mesmo inconscientemente. Eu confesso a você que eu não via dessa forma, eu via como algo que eu tinha que fazer para continuar meus negócios. E que foi decisivo. E acho que a coragem ela tem um pouco isso, né? Ela tem uma energia inexplicável que faz com que você dê o próximo passo, mesmo sem saber exatamente qual vai ser a consequência. Então, esse foi um momento importante de usar a coragem quando falamos dos assuntos empresariais. Né? Muito bom. Vamos aqui trazer toda a sua jornada, toda a sua trajetória. Você, como um escritor, o que isso significa? Há quem diga que escrever é um ato de coragem, é um ato de se posicionar. É verdade. E para você, o que significa ser escritor? Olha, acho que, acima de tudo, um ato de muita responsabilidade. Quando você vai colocar suas ideias, você conseguir organizar suas ideias de forma que seja compreensível. Eu sempre tive comigo uma preocupação, Gabriel, de que se eu consigo entender alguma coisa, as outras pessoas também são capazes de entender. Então, eu sempre gostei de pegar algo muito complexo e traduzir isso para as pessoas que não estão entendendo aquela complexidade. Isso é algo que me acompanhou sempre ao longo da minha trajetória, mesmo quando eu estava ainda na área de computação, que eu fazia coisas bem enroladas também. Mas mesmo hoje, quando a gente fala, por exemplo, de liderança ou como lidar com questões como os bastidores das empresas ou lidar com os aspectos estratégicos, eu sempre tive para mim que essa capacidade de traduzir o complexo para qualquer pessoa possa não apenas compreender, mas operacionalizar sempre teve presente para mim. Interessante quando nós pensamos na escrita, na colaboração, em elucidar conhecimentos, explode no meu coração a liderança. Sim, claro. A liderança não é um cargo que se detém, não. É uma posição que se exerce. E quando você traz esse propósito maravilhoso, que é uma musculatura executiva, e seja cada vez mais um executivo de classe internacional. Como que foi a jornada para chegar nesse propósito que impacta cidades, países pelo mundo? Olha, Gabriel, acho que quando eu percebi exatamente isso que o meu amigo havia dito, que eu não tinha uma marca atrás de mim, eu percebi que eu ia ter que fazer algo que eu não sabia, que era construir os meus produtos e serviços ao redor do meu próprio nome. Eu tenho uma natureza um pouco mais introvertida. O Gabriel é um cara muito vibrante, viu, pessoal? Assim, eu olho para ele e falo, pô, eu sou tão fleumático assim. E eu falei assim, pô, mas como é que faz isso, né? Então, eu não tinha muito essa noção de qual seria o meu slogan. Então, apesar de eu trabalhar com marketing pessoal, eu estou negócio, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau, você fala, bom, como é que eu vou traduzir o que eu desejo para o meu negócio, principalmente para os meus clientes, em um slogan? Então, eu tinha uns slogans muito simples, né? Do tipo, eu quero transformar pessoas em bons líderes e fazer com que bons líderes se interessem em ocupar posições relevantes nas empresas e no Brasil. Sou muito preocupado com o Brasil. E isso eu usei por muitos anos. Até que eu falei, não, eu tenho que criar um slogan que realmente represente aquilo que eu queira fazer. E eu percebi que a minha trajetória, ela foi muito de trabalhar que os executivos brasileiros, eles têm um problema, que é o fato da nossa academia não ter o nível de uma academia americana, europeia, alguma coisa nesse sentido. Então, eles precisam aumentar essa musculatura executiva, que é o conhecimento, os aspectos de domínio emocional, os aspectos estratégicos e tudo mais, para poder ficar no mesmo nível que o executivo internacional. Então, eu falei, poxa, mas isso para ficar no mesmo nível, então eu vou aumentar isso, eu comecei a chamar isso de musculatura executiva, para o executivo ocupar o próximo degrau, né? Chegar no próximo... eu falava assim, para ter força suficiente para chegar no próximo degrau da sua carreira. E comentando isso com uma grande amiga que foi cliente minha, a Paula Caetano, ela falou assim, você não faz isso não. Eu fiquei chocado, falei, não faço? Ela falou, não, você não faz isso. Você pega um executivo que já é bom e você faz ele ficar melhor ainda. Então, aquilo ali eu falei, bom, então não é para passar para o próximo passo, é para você ser
ser ainda mais um executivo de classe internacional. Então, aí ficou o meu slogan, aumentar a sua musculatura executiva para que você seja mais ainda um executivo de classe internacional. Foi aí que surgiu o slogan. E interessante, Gabriel, porque foi pela primeira vez eu acertei em como comunicar o meu trabalho, porque as pessoas me escrevem hoje dizendo: Silvio, eu estou aumentando minha musculatura executiva, eu quero aumentar minha musculatura executiva, coisa que para mim é uma novidade, porque o meu trabalho é dentro das empresas, não é para o grande público. Então, o grande público em geral não me conhece, porque eu trabalho dentro de grandes organizações, formando desde diretores, C-level, gerentes que vão ser diretores dentro dessas organizações. Uma boa recomendação que você poderia deixar para esse profissional que quer ter essa musculatura executiva? Quais são os bons hábitos, as boas práticas de gestão? Bom, a prática de gestão, ela, assim como qualquer vamos dizer assim, ofício, tem uma técnica de você fazer. Então, é você descobrir quais são as melhores técnicas de você, primeiro, aprimorar a sua comunicação. Acho que o ponto fundamental do líder é a comunicação. Então, você precisa ter uma comunicação que seja ordenada, compreensível e que faça com que as pessoas se movam na direção que você propõe, no propósito que você quer cumprir. O segundo aspecto é você saber delegar. Quer dizer, um problema muito grande que os líderes brasileiros enfrentam é que eles não sabem fazer delegação, porque eles imaginam que a delegação é um evento e, na verdade, a delegação também é uma técnica, é um processo. Uma vez que você delega, você precisa acompanhar, quer dizer, aprender a fazer follow-up. Aliás, é interessante que tanto o executivo brasileiro quanto o profissional brasileiro não entende que fazer e dar follow-up faz parte do seu trabalho. Então, ele acha que se você faz um follow-up, você está fazendo um microgerenciamento, você está incomodando e tal. E não, faz parte do trabalho você dizer o que você está fazendo, eu dizer em que ponto que nós estamos. E, claro, você identificou que tem alguma coisa errada, tem que saber dar um bom feedback. Quer dizer, isso também é uma competência que os executivos brasileiros fogem muito. Então, acho que essas competências principais, básicas, a cada nível, quer dizer, você precisa comunicar, saber delegar, fazer o follow-up e feedback são as competências que eu diria que o executivo tem que saber fazer para se desenvolver como um excelente líder de pessoas. E tem momentos que alguns líderes, Sim. algumas pessoas, elas podem confundir o delegar com o delargar, né? Total. Tanto é que uma vez existe uma distinção que nós fazemos entre o que são valores e o que são crenças, né? Então, valores são aqueles princípios gerais. Quer dizer, se eu viro para você e falo assim: Gabriel, eu tenho como valor a justiça. Você pode falar: eu também tenho justiça como valor. E todo mundo vai sentir-se bem de falar sobre isso. Mas eu pergunto para você: o que significa justiça para você? E você pode falar para mim: olha, justiça significa para mim oportunidades iguais para todo mundo. Né? Essa é a sua crença. Eu vou falar: poxa, então nós temos um problema para trabalhar junto. Por quê? Porque justiça para mim é oportunidades maiores para quem entrega mais. Então, eu posso ter o mesmo valor que você e uma crença totalmente diferente. E uma vez eu estava justamente em um grupo de gestão de cultura organizacional e explicando sobre essas diferenças, e aí um diretor de um grande grupo varejista falou para mim: Silvio, eu não entendi muito bem essa diferença. Eu falei: bom, fala para mim um valor para você. Ele disse: confiança. Eu falei: também, eu tenho esse valor. Então, confiança para mim é o seguinte: quando eu entrego o trabalho para você, eu vou fazer o follow-up somente nos momentos que nós determinamos. E ele falou assim: não, então você não confia. Eu falei: não, mas como assim? O que é confiança para você? Ele falou: a confiança para mim eu entrego para a pessoa e deixo com ela, que é o delargar que você falou. Então, de fato, é uma crença que as pessoas têm. Que, olha, quando eu delego, a pessoa vai fazer sozinho, não preciso acompanhar e tudo mais. Então, você imagina um grande grupo, sei lá, que tem 1.000, 2.000 pessoas, se todo mundo não quiser fazer o follow-up no momento apropriado. Como é que você vai sincronizar o trabalho de 2.500, 3.000 pessoas? Hoje você tem organizações internacionais com centenas de milhares de pessoas. Como que você vai fazer isso organizado se você não fizer o follow-up no momento específico? Então, toda vez que eu tenho que desenvolver um executivo para que ele aprenda a fazer o follow-up, e eu sei que os empregados dele, os funcionários dele vão reclamar, eu falo: bom, então você fala para o empregado, te dá como que você vai fazer, para entender em que ponto está cada uma das atividades. Se ele tiver uma ideia melhor do que o follow-up, usa, mas até hoje não surgiu. Não existe, você tem que fazer isso. O feedback ele se torna uma ferramenta de performance e até análise para repetir ou
parar de repetir comportamentos, né? De novo, eu sempre digo para os líderes aprenderem a usar as ferramentas. Então, qual que é a principal função de um líder? A principal função de um líder é você formar outros líderes. Não é difícil você entender que para uma empresa, para ela existir daqui a 5, 10 anos, ela vai precisar ter os seus produtos, serviços, clientes e líderes para conduzir a organização. Então, essa é a principal função. Então, qualquer uma dessas competências, você deve interpretar como o quê? É uma ferramenta de eu desenvolver um líder. O feedback é uma ferramenta de você reforçar um comportamento que é adequado, que a pessoa deve repetir, ou interromper um comportamento ou algo que ela não deva fazer. Com qual intuito? Desenvolvê-la como líder. Se você tem esse propósito sempre à sua vista, você vai saber como dar o feedback de uma maneira respeitosa. De novo, existe uma técnica para você dar o feedback. Aliás, eu posso te dizer, Gabriel, que o feedback é a competência que os executivos brasileiros mais fogem. Porque, primeiro, eles não sabem como fazer. É o momento em que normalmente ocorrem assédios morais dentro da empresa. E um terceiro aspecto é que, de fato, assim, às vezes a pessoa ela está muito irritada, ela não sabe como dominar as emoções. E é a competência que exige maior treino. Você vai repetir, mesmo que você conheça a técnica, você vai repetir 4, 5, 6 vezes até você dominar realmente a técnica de como dar um feedback, que você vai ter certeza que ele sempre vai ser respeitoso, não vai ser confundido com assédio moral, mas o principal vai mudar o comportamento da pessoa, ela ter consciência do que ela tem que fazer. Pela sua experiência... Sim. As pessoas, não que sejam um modelo mental, uma verdade absoluta, elas são contratadas pelas habilidades técnicas e elas são demitidas ou perdem oportunidades por causa das habilidades relacionais, humanas, sim, a tal das soft skills. Soft skills, sim. Isso eu diria para você que é sempre 100% correto. Dificilmente uma pessoa vai falhar no aspecto técnico, porque quando ela falhar no aspecto técnico, ela vai ter muita evidência para ela ser demitida. Já o aspecto comportamental, às vezes ele encobre uma deficiência, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, aliás, eu falei invertido, às vezes uma competência técnica, ela encobre uma deficiência comportamental. Então, por exemplo, certa vez eu fui convidado para fazer o coaching de um executivo, de uma mineradora no interior de Minas. E aquele executivo, sozinho, ele tinha sido responsável por aumentar o faturamento daquela mina em 2,7%, o número é mais ou menos esse. Um valor, assim, milionário que ele havia conseguido. E ele ia ser demitido no final do ano. Por quê? Porque se ele não aprendesse a dar feedback, ele seria demitido porque ninguém suportava mais ele. Ou seja, ele não tinha domínio emocional, não tinha técnica de dar feedback. Então, foram ali longos 8 meses de treinamento para ele poder realmente se dominar suas emoções, dar o feedback apropriado. Mas esse é só um exemplo que acontece em muitas empresas onde a pessoa tem um bom domínio técnico, mas não conhece as soft skills, não sabe como aplicar. Isso acontece desde a área de vendas, na área financeira, às vezes na área operacional, como é o caso de manutenção, por exemplo. Quer dizer, a pessoa domina aquilo ali, é um bom gerente, é um bom gestor, entrega os números, mas é insuportável. Uau. Há quem diga que a primeira comunicação é o diálogo interno. Sim. Se eu me trato bem, a chance de eu ser gentil com o próximo é muito grande. Sim, é verdade. Eu não quero transformar esse podcast em uma consultoria, ou talvez queira. Sim. Uma das boas práticas para um feedback assertivo é separar os fatos das pessoas e não tornar tão pessoal. Então, todo feedback, ele é pautado sempre no propósito da empresa, da tarefa ou de do departamento. Então, você tem que ter uma grande habilidade, que é o quê? É você conseguir descrever a cena que aconteceu, não colocando rótulo nas pessoas. É assim que você separa o indivíduo do que aconteceu. Então, por exemplo, quando eu digo separar, né, não colocar rótulos, eu estou querendo dizer exatamente o seguinte. Por exemplo, se uma câmera, né, que está filmando nós nesse momento aqui, ela não filma um podcast. Ela filma 2 homens sentados um na frente do outro conversando. O podcast já é um rótulo que você está colocando aqui. Da mesma forma, vamos supor que você pegou um funcionário seu, esse é um caso real, tá? O funcionário xingou o cliente ao telefone, ele ficou irritado com o cliente e bateu o telefone na cara. Então, como que você dá um feedback? Como é que você descreve a cena sem rotular? É você dizer, olha, ontem
você falou com um dos nossos clientes alto ao telefone usando palavrões. Não te xinguei não falei que você é irresponsável, que você é mal educado, que você foi ofensivo. Eu disse, olha, você falou alto e tal. Então, quanto mais você for a capacidade do líder de descrever a cena, sem colocar rótulos, mais ele vai dissociar, vamos dizer assim, a emoção da pessoa, a interpretação do fato. E aí ele consegue conduzir o feedback de maneira de dizer, olha, a gente não quer que isso aconteça. O nosso propósito é que todos sejam tratados com muita educação. E aí você tem técnicas que a gente chama de, por exemplo, disco riscado, né? Quer dizer, a pessoa procura dizer, mas ele me xingou primeiro. Aí o que você fala? Olha, entendi. Você disse que ele te xingou primeiro, mas o nosso propósito é que todos sejam tratados com educação. Não apenas aqueles que te tratam com educação, inclusive aqueles que também, por exemplo, são mais ofensivos. Como é que a gente vai fazer para que isso não aconteça de novo? E você trazer a pessoa para a conversa real, não deixando ela sair do trilho que você deseja como uma resposta, um compromisso que ela não vai repetir aquele comportamento. É por aí. A liderança, ela pode ser desenvolvida. Sim. Alguns têm uma aptidão talvez maior. Sim. Por exemplo, no seu caso, quando você tinha 10 anos de idade, você teve um fato impactante envolvendo sua família, e ali você já se posicionou como líder. Você acredita que algumas pessoas elas têm esse modelo mental de transformar desafios em oportunidades? Eu acho que a forma como você aborda os fatos da sua vida vai fazer com que você se desenvolva de uma maneira positiva, né, construtiva ou negativa, destrutiva. Então, o fato que ele está mencionando, realmente, meu pai saiu de casa quando eu tinha 10 anos, né? E ali, o meu primeiro pensamento foi, bom, agora é comigo, eu tenho que tomar conta da minha família. A minha família foi muito inteligente, né? Porque ela virou para mim, ela viu um pouco o que eu estava pensando, eles falaram, não, Silvio, você precisa trabalhar. E o seu trabalho é estudar. E para mim, naquele momento, eu falei, nossa, que sorte a minha, né? Porque se eu sei fazer, né? Com 10 anos, eu sabia estudar e tal. Então, eu me preocupava muito em fazer a coisa, mas com qual intuito? Começar a trabalhar o mais rápido possível, trabalhar em alguma coisa boa. Eu tive a sorte de saber minha vocação logo de cara, que eu queria trabalhar com computador, com eletrônica. E isso fez com que esse estudo me levasse a fazer a Escola Técnica Federal de São Paulo. Então, com 17 anos, eu sei que muita gente começa a trabalhar antes dessa idade, mas para mim essa foi uma idade que eu me formei em eletrônica e comecei a trabalhar em uma fase que, por providência divina, era uma fase muito boa para quem trabalhava em computação. Então, ali eu comecei, eu não diria liderar minha família, mas tomar a responsabilidade junto com a minha mãe, com as finanças da família, enfim, que a gente pudesse reconstruir, na verdade, a família juntos, né? Então, foi muito... É outro negócio, como eu te falei, se você tem um evento, o evento é negativo, mas você tem uma resposta positiva ao evento, então você vai conseguir aprender com aquilo vai desenvolver, vai te fortalecer. Se você tem uma resposta que não é funcional, que é negativa, bom, aquilo com certeza vai levar você a traumas, a um monte de estresse, uma série de coisas que não vão fazer você realmente usar aquilo como uma construção da sua personalidade, de quem você é. Então, algumas pessoas têm mais facilidade para liderar, outras eles exigem um pouco mais você, vamos dizer assim, trabalhar um pouco mais o mármore para fazer a obra de arte sair, né? Para não ficar só na teoria, nós trouxemos aqui de uma maneira muito bem envelopada 4 plot twists, vamos dizer assim, da jornada do Silvio Celestino, observando para o início e construção de 1984 a 2001. Ali você também já trilhava a sua jornada como escritor e um grande disseminador de conhecimento. Sim. Conta pra gente um pouco os fatos desse primeiro bloco. Bom, em 1984 eu comecei com uma pessoa, a trabalhar no mesmo ano que uma pessoa surgiu na vida de todo mundo, o Ayrton Senna. Ele ficou um pouquinho mais famoso do que eu, mas na verdade, assim, eu estava realizando um sonho ali, que era trabalhar com eletrônica, especificamente desenvolvimento de computadores. E foi uma jornada, foi ali nesse período, 1984 a 2001, que eu comecei a minha jornada técnica, e ali eu fiz várias passagens, quer dizer, da jornada técnica para a área de liderança, quando eu virei supervisor, depois gerente, e, em dado instante, da área técnica, especificamente para a área comercial. Como eu sempre tive uma preocupação muito grande em transmitir conhecimento e preservar o que eu aprendi, foi nesse período aí, em 92, que eu escrevi o livro Conhecendo a Família 80486. Então, o primeiro livro que eu escrevi, na verdade, é um livro sobre processadores
da linha Intel, junto com 2 amigos, o Bernardo e o César, eu escrevi toda a parte relacionada à programação dos processadores Intel. E isso, assim, eu fui muito feliz na área de computação, tá, Gabriel? Assim, eu fiz tudo que eu queria. No final, eu já estava com o meu próprio negócio, junto com o meu sócio, onde nós vendíamos sistemas de alta complexidade para grandes empresas. Era um momento muito feliz, porque estava o processo de privatização das telecomunicações. Então, as empresas que estavam nessa privatização, elas precisavam de muitos servidores, computadores de grande porte. Então, nós atendimos essas empresas e esse foi o momento que se encerrou em 2001 com a queda das Torres Gêmeas, que foi um grande acidente, na verdade, que mudou a vida de muita gente, principalmente porque a crise na nossa área começou no ano 2000 e o sepultamento, né, dessa crise foi justamente em 2001 com a queda das Torres Gêmeas. Quer falar aqui sobre a segunda etapa aqui? Eu queria pegar nesse primeiro bloco algo que me marcou muito. Eu vejo a sua mentalidade de crescimento. A nossa amiga Carol Dweck, de Stanford, ela diz que não é o que acontece. Sim. É o que nós fazemos com o que acontece. Sem dúvida, sem dúvida. Se você puder contar sobre o advento de 1992, a questão do pulmão, da bronquite, porque às vezes nós estamos vivendo momentos desafiadores, e eu acredito, Silvio, que em tempos de crise, sábios constroem pontes enquanto tolos constroem barreiras. Não é o que acontece, né? Olha, Gabriel, é interessante, você vai ser o primeiro podcaster que vai trazer essas questões mais pessoais aqui. Eu nunca falei um pouco sobre isso, mas quando eu tinha 4 anos, eu tive um problema devido a uma viagem de ônibus que a minha mãe estava fazendo no interior do Paraná, e estourou uma janela e choveu em cima de mim e dela, né? E eu peguei uma bronquiolite e eu tenho uma bronquite crônica que me acompanha desde os 4 anos de idade. E eu confesso a você que eu nunca pensei que eu fosse viver muito, sendo bem franco. Tanto é que eu lembro que em 1970, acho que foi mais ou menos isso, quando morreu o Jimi Hendrix, e eu via, alguém me falou a notícia, olha, o Jimi Hendrix, eu era criança, morreu com 27 anos. Eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, eu falei, nossa... Ele viveu 27 anos. Eu achava aquilo... Como que alguém consegue viver 27 anos, né? Porque eu via toda a minha condição ali, eu achava quase impossível. E essa condição me acompanhou por toda a minha vida e ela foi tendo consequências, talvez por uma interpretação incorreta minha do que significa uma bronquite crônica. Eu entendia que quando eu tinha episódios de bronquite, eles seriam muito severos. Mas não, era uma bronquite permanente. E aquilo foi causando problemas no meu pulmão. E, junto com eles, outras patologias também foram se instalando ali. Em 92, eu fui diagnosticado com enfisema pulmonar, na verdade, bolhoso, né, que se chama, que é basicamente a sua pleura se estoura dentro do seu coração, do seu pulmão, espontaneamente. Então, você tem que fazer uma cirurgia. Você abre o seu pulmão, não vou descrever aqui em detalhes, porque é um pouco impressionante, e você tem que fazer essa cirurgia para evitar que isso aconteça. Seu pulmão passa por um processo de selagem para que você não sofra isso. Porque se você tiver isso, por exemplo, numa viagem, alguma coisa assim, você pode ter uma morte instantânea. Então, uma cirurgia aqui, claro, muito dolorida, vamos dizer assim, a recuperação principalmente. Mas de novo, né, eu vi aquilo que era uma coisa que era para o meu bem. Então, quando eu fiz a cirurgia e me recuperei, aquilo realmente me deu um estado, uma saúde muito boa. E aí eu voltei, podia nadar, eu conseguia fazer esportes, que eu sempre fui um péssimo praticante de esportes, por motivos óbvios, né? Mas assim, eu era o cara chato, né? Que é o cara que quer jogar bola e não sabe jogar bola, é o cara que quer jogar vôlei, mas não joga muito bem. Mas eu falo, mas eu vou jogar assim mesmo e tudo bem. Então, assim, em meio a tudo isso aqui, realmente 92 foi um ano bastante complicado, porque eu estava fazendo minha pós-graduação, inclusive na GV, tive que interromper um semestre para poder fazer a cirurgia. É claro que o médico foi muito habilidoso comigo, né? Ele era meio militar comigo, então ele porque qual que é o problema? Quando você faz a cirurgia, você não pode tomar muitos analgésicos, porque você precisa fazer um exercício para expandir o seu pulmão. E aquilo dói bastante, né? E aí ele colocava um aparelho na minha frente que tinha 3 bolinhas que quando eu aspirava, as bolinhas subiam e ele falou assim, Silvio, quando essas 3 bolinhas tocarem no teto, né, numa caixinha, você vai tirar o dreno, que é o que dói muito, um cano que coloca no seu pulmão. E a hora que eu fiz pela primeira vez, uma bolinha subiu até a metade e caiu. Eu falei, tem que subir 3 bolinhas nisso aqui. E 5 dias depois, realmente eu estava ali, depois de muito exercício, muita coisa, subindo aquelas 3 bolinhas. Eu sei que não parece uma coisa muito impactante, mas acredite, a hora que você tira aquele dreno ali, dá um alívio muito grande. Você tem que ter, vamos dizer assim,
a persistência, né, e também confiar nas pessoas, né? Quer dizer, o médico falou, olha, demora 5 dias, e demorou exatamente 5 dias, ele sabia muito o que ele estava fazendo. Aliás, aqui estamos perto do hospital onde eu fiz, aqui no Samaritano. Nossa. Foi onde eu fiz essa cirurgia, e foi um marco importante nessa época para mim, sem dúvida. O Silvio, ele é uma das referências no LinkedIn no tocante a desenvolvimento humano organizacional, é uma pessoa que traz um letramento técnico, embasado, com profundidade. E eu, como um bom mensageiro, que é o significado do meu nome, Gabriel, eu gosto de olhar para as narrativas pelo que Aristóteles nos propõe. Sim. Entre eros, patos e logos, resultados, emoções e técnica. Eu me sinto muito honrado em você dividir esses episódios superados da sua vida. Nós vamos até falar que para você que não queria casar, acabou casando também. Eu achava que eu não ia casar, não é que nem queria ou não, eu achava que não ia casar. Ô Silvio, eu amo o conceito, os estudos sobre cultura. Você teve um projeto com uma professora que também me inspira muito. E nos nossos alinhamentos, você comentou algo que me marcou. Muitas empresas, elas falam de cultura, mas no fundo, elas não sabem o que é. Sim, na verdade, Gabriel, o grande problema é assim, nós temos uma deficiência na cultura brasileira, que é o brasileiro médio, ele tem um ódio ao conhecimento. Então, ele acaba, em vez de aprendendo as coisas, ele mimetiza as coisas. Então, é como assim, eu ouço o Gabriel falar sobre um assunto que você domina, e em vez de eu ir lá e, não, vou estudar com o Gabriel, vou ler os livros que ele leu e tudo mais, eu mais ou menos percebo como que ele encaixa as palavras para falar sobre o assunto e eu mimetizo aquilo. Então, dá a impressão que eu sei aquele assunto. Mas eu não li nenhum livro, eu não tenho 1/10 do seu conhecimento. Então, um grande problema que a gente acaba enfrentando é esse. A gente precisa trazer para o executivo conhecimento. Quer dizer, tudo começa pelo conhecimento. Então, a minha principal preocupação é que tudo aquilo que eu faço seja compreensível pelas pessoas. Então, assim, olha, está embasado nisso aqui, isso aqui é utilizado dessa forma. Se você quiser saber qual é o histórico dessa questão, veio dessas fontes e tudo mais. E o grande problema que eu comecei a ver era o seguinte, como que eu ia crescer a minha empresa? Eu fazia coaching, como que ia crescer a empresa, e na época eu tinha 2 sócios, e um deles conheceu a Carolyn Taylor, e ela foi extremamente generosa conosco, nós fomos até as Bahamas, estudamos na casa dela, na verdade, sobre gestão de cultura organizacional, e eu percebi que, ao longo do tempo, o mesmo problema que existia quando eu estudei Customer Experience, experiência do consumidor, tem na gestão de cultura organizacional. Então, eu já cheguei em empresas grandes, inclusive, e querer falar sobre cultura organizacional e ouvir como resposta, não, aqui nós já temos nossos valores, já estão definidos. Como se os valores fossem a cultura da empresa. Outros, hoje, inclusive, existem autores que fazem a cultura por meio do valor e tudo mais, mas a cultura tem um nível de complexidade e detalhes muito grande. Nós começamos a fazer alguns projetos, mas ficou muito claro para mim, eu falei, não, esse não é o nosso trabalho. O que acontece é o seguinte, quando você trabalha com coach executivo, então você trabalha com desenvolvimento de diretores, C-levels e tudo mais, eu percebia que quanto mais alto o nível da pessoa que eu desenvolvia, mais eu impactava a cultura. Então, eu meio que saí dessa área de querer fazer o projeto de cultura e falei, não, a minha responsabilidade pela cultura da empresa é apenas nesse terço aqui da cultura, que é a liderança. A cultura, a Carolyn Taylor, ela tem uma perspectiva muito prática da cultura. Ela fala, olha, a cultura, você precisa mexer na liderança, nos sistemas e nos símbolos da empresa. Então, eu falei, olha, eu não vou fazer os projetos no sentido clássico, eu vou ajudar no que diz respeito ao desenvolvimento da liderança, porque vários projetos que eu fui fazer, quando chegava no final, a pessoa que estava liderando, aí que eu me tocava, que aquilo que eu estava entregando para ela, ela achava que estava errado. Eu falei assim, mas a cultura é isso aqui, agora a partir daqui você desenvolve os comportamentos, desenvolve os processos e tudo mais. Se você me permite, eu posso te dar um exemplo que foi o que me marcou muito de entendimento da cultura. Uma vez eu fiz um trabalho, já faz muito tempo isso, na Hermenegildo Zenha, e era um trabalho sobre liderança, inclusive. E ali eu vi uma empresa, não sei se é assim ainda hoje, mas eu estou falando de algo que aconteceu uns 20 anos atrás, e eles falaram algo para mim, eu falei, poxa, ele conseguiu sintetizar qual é o resultado final de um trabalho de cultura. Que era o seguinte, quando um comprador chega numa loja da Hermenegildo Zenha,
qual que é a função do vendedor? Então, por exemplo, ele chega lá e fala, olha, eu quero uma gravata desse jeito aqui. Imediatamente, o comprador tem que pegar a gravata, mostrar para ele, mostrar quais são os diferentes tipos e tudo mais. E aí ele começa a fazer o quê? Ele fala, olha, Gabriel, para essa gravata que você quer, tem essa camisa aqui. Essa camisa fica bom com esse blazer e tal. Ou seja, você tem que fazer ele andar em toda a loja. Aliás, assim, uma coisa interessante, o homem, quando ele compra produtos de luxo, ele gasta mais do que as mulheres. O ticket médio do homem é maior do que a mulher. Então, ele tinha que fazer esse era o processo de vendas, né? De atendimento ao público. Agora, quem o vendedor era na frente do cliente? Esse é o ponto fundamental. Aí a cultura. O vendedor, ele era um anfitrião. Entende? Então, se o Gabriel chegasse em uma loja às 2 horas da tarde, um dia de verão, com um monte de sacola suado, não está escrito em lugar nenhum. Olha, o procedimento, pega a sacola, coloque perto do caixa, ofereça uma água, um vinho branco, alguma coisa. Não, não. Se eu sou um anfitrião e eu sei que você está desconfortável, quer dizer, qual é o meu papel de anfitrião? Deixar você confortável. Gabriel, olha, você está com a sacola aqui, você aceita um vinho, uma água? O que você deseja? Quer sentar um pouquinho no sofá? Aí a gente conversa sobre o que você precisa. Quer dizer, você tem, então, a cultura ali desenhada. O que é procedimento e quem é a pessoa em cada momento no departamento e numa função. Isso é a cultura, é o comportamento. Quer dizer, cultura organizacional é qual é o comportamento que você deseja para as pessoas em cada ponto de contato com o cliente, interno ou externo. Então, esse tipo de coisa, a maioria das empresas não entende. Ela acha que se ela falar de valores, por exemplo, eu vou nas empresas e eles falam coisas do tipo, não, aqui todo mundo tem que ter senso de dono. Aí eu viro pro C-Level e falo assim, mas eles têm participação eles têm cota na empresa, eles têm ações? Não. Eu falei, mas de onde vai vir esse senso de dono, então? Esse senso de dono, ele é uma fantasia, não tem. Eu digo assim, olha, é melhor você falar o seguinte, olha, você tem que ter senso de uma liderança executiva, tem senso de uma liderança internacional, alguma coisa assim. Agora, senso de dono, sendo que, na verdade, ele não tem cotas da empresa, é uma coisa baseada numa mentira, não é verdade. Vira uma dissonância cognitiva, né? Uma dissonância cognitiva. E, pior, muitos empregados nunca foram donos de empresa. Então, se você fala para a pessoa, você tem senso de dono, ele vai falar, o que quer dizer ter senso de dono? Nunca fui, então ele não sabe o que significa aquilo. Então, assim, é importante a gente procurar trazer para as pessoas os conceitos primeiro, para então poder implementar. Mas como a gente tem essa deficiência de que, infelizmente, essa questão cultural no Brasil também acaba entrando nos executivos, quer dizer, eles têm uma certa dificuldade de se aculturar, eles imaginam alguma coisa a respeito de um tema, por exemplo, cultura organizacional, marketing da experiência do consumidor, e querem que você faça aquilo que eles imaginam. Então, é muito difícil de você implementar alguma coisa dentro da empresa. O que as empresas fazem cada empresa entende a cultura organizacional de um jeito diferente. E, dependendo da perspectiva que você coloca, eu gosto muito da perspectiva da Carolyn Taylor, ela inclusive, ela atua no Brasil pela Walk the Talk. Olha, vamos mexer no comportamento. E para mexer no comportamento, ela faz uma série de análises e avaliações até chegar no comportamento que é aquilo que nós precisamos, né? Então, na época, como eu disse, faz um bom tempo, aprendi muito com ela, assim, uma sumidade realmente, mas eu acabei não dando continuidade como eu gostaria. Eu acabei, até porque ali a gente até falou, comecei a ter outros problemas de saúde também. Eu falei, é melhor eu ficar só como coach executivo, trabalhando na cultura no que diz respeito a ter bons líderes que saibam fomentar a cultura desenhada para a empresa. Qual foi o momento que, por confirmação, por resultado, você entendeu que estava no caminho certo? E para terminar de ver esse podcast, clique no link que vai estar aqui no vídeo e abaixo para ir para o canal do Gabriel Ferraz e terminar este papo de progresso. Hoje não teremos a conversa controversa, ela vai ser essa continuidade da minha entrevista ao Gabriel Ferraz, que está no canal dele, mais 20 minutos aí de entrevista para você ver a resposta a essa pergunta e as demais que ele fará para mim. Semana que vem, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Grande abraço a todos e vamos em frente.